Josué, capítulo 5. Mateus está colocando aqui para nós. Pai, Oi. algum rol da prata? Rol da prata? Alguém tem um rol da prata na igreja? Um rol? Acho que é o Ciro. Pela fé, por favor. Coloca atrás do pai aí, Pedro. Acho que está bem. Josué 5, versículo 6. Josué, capítulo 5, versículo de número 6. Presta atenção nisso, porque é didático. Achou? Aí. Está cortando? Vou ler o começo, porque está cortando, você acompanha na sua vida. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara aos seus pais darem, terra que mana leite e que mana mel. É duro ouvir isso aqui. Eu não sei se você prestou atenção na leitura. A carta não teve que chegar a passar para ele. Veja bem o que aconteceu aqui. Filho, põe o 5 para nós, para ver se vai pegar a parte do início. Semana passada eu estava com memória. Tenta colocar uma letra na memória, na configuração do tamanho da letra. Deus falou que os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto. Imagine você demorar do Egito, aonde ele saiu, até chegar à primeira terra prometida de Canaã, que foi a cidade mais antiga do mundo, Jericó. O trajeto era 40 dias para chegar. 40 dias demoraria do Egito, do ponto A, até a primeira cidade a ser conquistada depois do Jordão, que era Jericó. Mas Deus disse que eles, os homens de guerra, aquela geração toda, não chegou lá, porque Deus disse o quê? Não obedeceram a minha voz. Semana passada nós estudamos que o primeiro princípio bíblico é a obediência. O primeiro princípio é a obediência. E eles transgrediram o primeiro princípio. Então, quando há transgressão do primeiro princípio, já começa a mudar. Deus havia falado muito com o povo para que o povo fosse obediente à voz dele. Mas os homens de guerra, uma parte do povo, não gostavam de obedecer a Deus. Não obedeciam. E por não obedecer, esse povo padeceu por 40 anos. Deus não deixou nem eles verem a terra que Deus havia prometido. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se pulamos o primeiro princípio bíblico, não vamos chegar nem nisso. Porque Deus trabalha com princípios. O que é um princípio? É algo que você tem que colocar em primeiro lugar da sua vida. Se você for em primeiro lugar, os outros princípios que vierem depois do primeiro, existem muitos. E Deus trabalha com ordem. Então, por que aquele povo que saiu do Egito, com uma promessa de Deus dizendo que a terra que mana leite e mel já estava preparada, por que este povo padeceu 40 anos no deserto em vez de 40 dias? E por que eles morreram no deserto? Por que eles não viram a terra prometida? Por que eles nem olharam a terra? Por causa do primeiro princípio. Diga assim, quando existe quebra de princípios, não
desquebrado o primeiro princípio. Vocês podem comer a erva de todo o fruto das árvores, menos essa. Deus limitou até onde eles podiam chegar. Mas exatamente Eva convenceu Adão e eles quebraram o primeiro princípio. Por isso, eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles não iriam precisar trabalhar. Eles iam viver de tudo que tinha no Éden, menos uma coisa. Então, essa coisa que não pode, não pode. O que Deus disse. O que Deus disse. Não pode. Não pode. Não pode. Então veja também. Por que eles não viram a terra e nem colocaram o pé na terra? A primeira geração que saiu do Egito. Porque eu quero que você entenda que durante 40 anos nasceram crianças no deserto. Os homens e mulheres continuaram se relacionando. As famílias foram crescendo. Então houveram gerações seguintes que geraram crianças, bebês, que viraram jovens, adultos e idosos. Mas aquela primeira geração que recebeu a promessa por não obedecer, essa geração não virou, porque eles quebraram o primeiro princípio bíblico, que é a obediência. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento é a lei, obediência. O Novo Testamento é a graça. Mas não significa que eu vivo na graça, eu posso desobedecer. A desculpa de muitos cristãos hoje é que eles vivem na graça. Nós não estamos mais na época da lei. Sim, a lei tinha 613 estatutos. Você que trabalha com ele. As leis de Deus eram 613 leis. Jesus veio, transformou essas 613 leis. Harás ao teu Deus acima de todas as coisas, por toda a tua alma, com a força do teu Deus. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando o primeiro princípio é quebrado, as bênçãos não chegam. Então, para as bênçãos chegarem na sua vida, o primeiro princípio não pode ser quebrado. Então, Deus disse muito claro: olha lá, Maria, ô filho, obrigado. Põe os 6. Ótimo. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Era 40 dias. Quando há desobediência, há prolongamento de cansaço. Diga, quando há desobediência, existe prolongamento de cansaço. Até se acabar toda a nação. A nação, a primeira geração daquela nação, os desobedientes, acabou-se. Deus permitiu eles morrerem durante esses 40 anos no deserto, porque eles quebraram o primeiro princípio que Deus vai falar. Homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais lá. Terra que mana leite, que mana mel. Então, quando é quebrado o princípio, não há participação na promessa. Não há participação na bênção. Então, o primeiro princípio, coloca na sua mente: o que eu devo fazer para ser abençoado? Obedecer. É um princípio. Tudo tem lei. Se você for contratado para trabalhar numa multinacional e a multinacional falar para você: você não pode vir trabalhar com camisa de time. Se você for com camisa de time, você vai ser bom. Tem lei. Qual é o horário para entrar? 8 horas. Se você chegar 8 horas, vai descontar 1 minuto do seu salário. Tudo tem lei. Então Deus criou as leis e Ele trabalha com as leis. As leis, o direito é tirado da Bíblia. Tanto que o americano jura quando vai no tribunal com a mão em cima da palavra. A lei é um princípio de ordem.
e Deus trabalha com a ordem. Então, esse povo não entrou, porque simplesmente aquela frase revela o porquê. E não obedeceram a voz do Senhor. Ponto. Esse é o primeiro caso que eu quero falar com vocês. O segredo é obedecer, ainda que doa para você. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Nesse momento, desse versículo, Josué e o povo estavam chegando da além do Jordão. Depois do Jordão, eles bateram na primeira terra, na terra prometida, que seria a terra de Jericó. Então Deus falou para eles: tiro de vocês hoje o opróbrio. É uma palavra que eu disse, né? Aí eu recorri ao dicionário. Opróbrio, o que significa? Grande desonra pública, degradação social, ignomínio, vergonha, vexame. Opróbrio significa grande desonra pública. Israel, quando estava no Egito, estava desonrado perante todas as nações do mundo. Porque como que eles, sendo o povo de Deus, eles estavam como escravos de Faraó. Se a pessoa é servo de Deus, como que ela vive? Uma vida desgraçada. Uma vida imunda. Se a pessoa, se Israel era a nação do Senhor e é, como que eles podiam ser escravos de uma nação pagã? Então Deus falou: hoje eu tiro de vocês a vergonha. É quando a pessoa vem para a igreja e ela tem um encontro com Deus em toda aquela vida que ela tinha. Eu vou usar aqui em marcar as suas palavras, se você me permite. Um dia eu saí da igreja e fiquei ali na porta. E ali eu despeço de vocês e desejo a vocês uma boa semana. A Carmen ali passou uma hora comigo, junto com o Pedro, sua esposa. Ela falou: pastor, isso ficou na minha mente. Antes eu contava moedinha, você lembra disso? Antes eu contava moedinha. Vai comprar qualquer coisa, né? E hoje. Então, esse tempo, para ela era uma vergonha. E hoje? Deus falou: eu tiro de vocês o opróbrio, eu tiro de vocês o vexame, a vergonha, porque vocês são meu povo, mas vocês estavam escravizados no Egito. E por que Israel foi escravizado no Egito? Porque, volta lá, filho de vocês, não obedeceram a voz do Senhor. Quando há quebra de princípio, não há para cumprir, não tem legalidade. A pessoa não está legalmente autorizada pelo céu a prosperar, porque o princípio foi quebrado. Mateus trabalha lá no OAB, né? Você não tem leis para trabalhar lá dentro? Horário para chegar, horário para sair? O que você pode e o que você não pode fazer? Deus também tem. Então, nós não podemos quebrar princípios. Se eu quero ter uma vida nessa terra aqui, manda leite, manda mel, significa uma terra boa que Deus tem para mim, até Ele me chamar de glória, então eu não posso quebrar aquele princípio, não obedecer a voz do Senhor. Então, Deus já falou agora para aquele povo que chegou. O povo que chegou eram os obedientes. Quem conseguiu chegar lá de lá do Jordão foi quando Deus falou: eu tiro de vocês o opróbrio, eu tiro de vocês a vergonha, o vexame, a humilhação, a desonra pública, a degradação da vida de vocês. Hoje eu mudo a vida de vocês, porque aquela geração que chegou foi a geração que obedeceu. Diga: eu sou parte da geração que obedece. Isso que você tem que se conscientizar. Você é parte dessa geração. E porque você é parte dessa geração, você tem acesso às bênçãos. Porque aquele povo que desobedeceu não viu a terra que manda leite e mel, nem viu, nem viu. Mas a geração que cresceu no deserto, que nasceu no deserto, que se sujeitou-se a obedecer a Deus, essa vida provou as coisas.
E ao outro dia, não, vamos ler isso. Então, pois, os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Olha, a primeira terra que Deus deu para eles conquistar foi Jericó. E você sabe como que a conquista aconteceu. O que eles tinham que fazer? Entrar na terra de qualquer jeito? Diga assim, na terra? Na terra. Não se entra. Não se entra de qualquer jeito. O que eles primeiros foram fazer? Eles foram celebrar a. E o que significa a Páscoa? A saída do Egito para a terra prometida. Então eles falam assim: nada disso de querer entrar na terra. Primeiro, vamos fazer o que temos que fazer. Vamos nos consagrar. Vamos agradecer a Deus que nos tirou do Egito, dos 400 anos de escravidão no Egito, e que está nos colocando numa terra boa. Eles foram oferecer o pão. Vamos celebrar a Páscoa. Traz o pão. Traz o que tem que ser trazido aqui. Vamos fazer a Páscoa. Vamos agradecer a Deus porque chegou abril. E abril, o judeu, é o primeiro mês do ano. Para nós é janeiro. Calendário do ano. O judeu, o primeiro é abril. Porque é a saída do povo do Egito. Porque foi em abril que ele saiu do Egito. Então, você não pode pular essas etapas. Primeiro princípio, obediência. Segundo princípio, consagração. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, que era aquela terra que Deus falou: estou tirando de vocês o opróbrio, a vergonha, a degradação, a humilhação, o vexame. Ali mesmo eles ofereceram o que para Deus? A Páscoa, que significa a saída do povo de Deus da vergonha, da humilhação, do Egito, do opróbrio. À tarde, nas campinas de Jericó. Nunca deixe de ter uma vida consagrada. Diga, primeiro princípio bíblico. Obediência. Diga, segundo, consagração. Que significa se separar. Se separar. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eles foram fazer o que tinha que fazer. Depois a gente agradece. Vamos entrar na terra primeiro. Depois a gente faz a Páscoa. Não. Primeiro tem que ser feito, depois você goza da bênção. Primeiro você faz o que tem que ser feito. Então, para o judeu é sagrado. A Páscoa é sagrada. Para o mundo é ovo de chocolate. Que por sinal é gostoso. Muito gostoso. Mas não é verdadeiro sentido. Jesus veio. Por que ele morreu exatamente na Páscoa? Para mostrar a mesma coisa. Eu vim tirar vocês. Vocês agora vão viver comigo. Como o Egito, como Israel saiu do Egito. Você vive. Então Jesus morreu e ressuscitou justamente na época da Páscoa. A morte dele foi na sexta-feira, que nós chamamos de santo. E a ressurreição dele foi no domingo de Páscoa. Então, não deixe de fazer o que você tem que fazer para Deus. E celebrar a Páscoa significa lembrar o que Deus fez na minha vida, da onde Ele me tirou. Estava no reino e hoje. Nunca esqueça quem você é. Diga para essa pessoa que está sua. Não esqueça. Quem você é. Antes de conhecer. Não esqueça isso. Você não pode esquecer isso. Ninguém pode esquecer isso. Olha para a sua vida para trás, que rapidinho você vai lembrar. Conclusão. Foram se consagrar. Aí, olha o que acontece depois. 12. Vamos ler o 11, né? Para cortar aí esse estudo. E a outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. O maná durou quantos anos, igreja? Quantos anos o povo no deserto?
geração que ouviu a terra falava: estou cansado desse mar. Quero carne, Senhor. Quero carne, sem carne. Eu vou mandar para vocês as cordonices lá do mar. Quero água, Senhor. Tem água. Moisés, toca na rocha. Então veja, para você mudar de fase na sua vida, porque aqui mudou uma fase. Olha, o maná cessou, eles tiveram que obedecer primeiro, celebrar a Páscoa, que significa consagrar. No outro dia só que Deus permitiu eles comerem os frutos da terra. Eles não podiam nem tocar se eles não fizerem essa parte de obedecer primeiro, consagrar a Páscoa, só depois eles podiam comer o fruto da terra. E foi exatamente nesse dia que eles tiveram um sinal. Eles olharam para o céu: cadê o maná? 40 anos nós estamos comendo esse maná. Não tem mais maná. Por quê? Porque a fase mudou. Saiu do maná e foi nos primeiros frutos da terra. Diga, minha vida precisa mudar. As fases precisam avançar. Ei, não fica no mesmo lugar. Tem hora que é deserto. Tem hora que é primeiro fruto. Olha lá. Comeram os frutos da terra de Canaã. Eles já tinham chegado a Canaã. Canaã não é uma cidade. Canaã era como se fosse um amontoado de cidades. E a primeira cidade de Canaã era Jericó. Então eles chegaram aqui na primeira cidade de Canaã, que era Jericó. E ali houve uma mudança de fase. Porque a vida do ser humano é feita de fases. Você vai andando com Deus, você percebe a fase que você está. E você não pode ficar na mesma fase a vida inteira. Se você tem Deus, a sua vida muda. Você prospera, você cresce. Porque o primeiro princípio você pratica, que é o princípio da obediência. Depois, o segundo princípio, a consagração. E aí, a sua vida desenvolve. Você vai crescendo, você vai caminhando, você vai na fé, você vai prosperando. Então aqui, aquela geração obediente já começou a comer os frutos da terra. Continuando para terminar, porque senão eu não vou conseguir passar tudo para você. 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, estava perto, a cidade já, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão a espada nua. E chegou-se a Josué e lhe disse: chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué estava lá na campina. Josué era o líder. Terminaram de comer os frutos da terra. Ele levanta os olhos e vê um homem com uma espada na mão. E ele chega para esse homem e fala: quem é você? Você é dos nossos ou você é o inimigo? Porque você tem que entender que quando você quer conquistar uma terra, o dono daquela terra não quer entregar a terra para você. Diga, o dono da terra não quer entregar a terra para mim. Então Josué foi muito inteligente. Você está com a gente ou você é contra a gente? Aí veio a resposta. E disse ele, 14: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu Senhor ao seu Senhor? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Terceiro princípio, para conquistar de santidade. De santidade. Recapitulando: primeiro, o obey. Segundo, terceiro, o anjo. Deus manda. Gente, você tem noção do que é Deus mandar um anjo falar com a pessoa? Deus, lá no trono dele, chamou um anjo, príncipe do exército. O príncipe é o que comanda. Não sei se era Miguel. Não está escrito Miguel. Miguel é um dos príncipes. Miguel é Gabriel. O príncipe foi lá e falou assim: olha, não sou só inimigo. Eu vim aqui e eu estou com você. Só que é o seguinte: tira o seu sapato. Josué pegou assim, tirou o sapato e se prostrou
rosto, adorou. Ou seja, Deus mandou ajuda para que a gente pudesse conquistar a primeira terra. Diga assim: Deus vai me ajudar. As terras que eu preciso conquistar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não desanime. Não tenha medo. Diga não, desista. Diga não, retroceda. Diga: Deus enviou um anjo para te ajudar. A batalha ia ser grande, porque agora tinha um anjo. E o anjo já estava com a espada nua, já tinha tirado a espada da bainha, estava com ela levantada e dizia: eu aqui com você. É só você continuar. É só você perseverar. É só você não desistir. É só você duvidar. É só você não retroceder. Está difícil, gente? Vai para frente. Está estranho? Vai para frente. Eu fui abastecer meu carro esses dias na rua. E todo mundo passa pelas suas lutas. Eu estava atravessando uma grande luta. O frentista do posto olhou para mim e falou assim: olha, quando a gente está andando para frente, continua andando para frente, não retrocede. Deus usou aquele nome para falar comigo. Eu falei: é isso, Senhor. Fui continuar andando para frente. Aí eu lembrei da palavra da hora. Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Diz o Senhor. Deus não tem prazer em quem recua. Deus tem prazer em quem continua andando para frente. Diga: por isso eu vou continuar andando para frente. Guarda esses 3 princípios, a gente vai encerrar. Vamos lá, gente. Primeiro princípio. Segundo. Terceiro. Santidade. Sua vida vai fazer assim. Respeite o que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro sagrado. Respeite o que ela diz, porque a sua vida vai arrebentar. Hoje a gente ouviu esse testemunho desse menino aí. Olha isso. Muitos olham para você, né? Eu vou dar água para você, né? Você ainda está no processo. Tá? Mas se você se posiciona numa área, vou voltar para a igreja. Pronto. Voltei para a igreja. Minha mãe me aconselhou. Vou ouvir o que a minha mãe me disse, porque há filhos que não obedecem aos seus pais. Então, como que vai prosperar? Porque se está quebrado o primeiro princípio de obediência. Como que vai prosperar? Então, se não há quebra de princípio, há permanência e cadência. Se há quebra de princípios, não há princípio. Então, deixa isso na sua mente falar com você. Até você entender. A gente leu até a vez, lembra? Gente, olha o que diz os 6 agora. Josué 6 a gente termina. 1 e 2. Josué 6, 1 e 2. Olha, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Ou seja, os habitantes de Jericó fecharam a cidade, fecharam as portas, colocaram soldados ao redor de todo mundo, porque se Israel tentasse chegar lá, eles iam defender a cidade, porque o inimigo nunca quer entregar a terra para você. Deus disse o seguinte, no 2: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens. Ou seja, apenas isso. Diga então assim para você mesmo: se eu obedecer, se eu me consagrar, se eu
A cidade estava cercada e Deus disse: olha, eu tenho dado. A bênção é sua, Josué. Assume, segura a bênção, segura a vitória. Deus te deu essa terra, Deus te deu sua empresa, Deus te deu sua faculdade, Deus te deu o seu curso, Deus te deu o seu trabalho, Deus te deu o seu mestrado, Deus te deu o seu doutorado. Não sei o que você tem. A terra é sua. Segue os princípios e conquista. Cresce, prospera, vai adiante. Conquista a sua casa, conquista a sua bênção, a sua família, o seu carro. Eu não sei o que você quer conquistar. Se você não quebrar os princípios, Deus vai dar na sua mão a Jericó. E a terra será sua. E você vai gozar os primeiros frutos da terra. Amém, gente? Amém. Quem vai quebrar? Glória a Deus. Eu quero os princípios. Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Quando há obediência de princípios, há cumprimento da promessa. Amém, gente? Vou encerrar porque já são 5 ao meio-dia. Hoje foi Santa Ceia, que demora um pouco mais. Eu sei que você vai para a sua casa, você tem que almoçar, você quer descansar, que amanhã é dia de trabalho. Você entendeu a palavra? Amém. Se você entender isso, você vai ser a pessoa mais rica da terra. Rica de sabedoria. Porque isso que eu estou ensinando para você não se aprende na universidade. Isso só se aprende no Espírito Santo. E o Espírito Santo é o maior professor que a gente tem. Você pode ter excelentes professores no curso que você faz. Você pode ficar de boca aberta os ensinamentos deles. Mas o Espírito Santo é santo. E é Ele que revela esse tipo de palavra. Então a vida da gente tem fases. Para a sua fase de vida mudar, você tem que só cumprir os princípios. Ainda que doa para você. Ainda que seja contra o que você acha. A sua própria convicção que você tem até de tradição familiar. Mas você aceita a palavra, pratica o princípio e a sua vida. Aí você vai ter um princípio chamado legalidade. Você vai estar legalmente autorizado por Deus a viver na promessa. E se você está na ilegalidade, como que você vai viver a promessa? Como que eu vou viver uma promessa?